Olá, pessoal. Resumo, né? Agora, nosso sexto encontro, um resumo das atividades que nós já fizemos, né? Das aulas anteriores. Então, olha, estado físico da matéria foi o que nós estudamos na primeira fase, a matéria, né? E os seus estados físicos, o sólido, líquido, gasoso e as definições de cada uma dessa situação aí, ok? Então, o que acontece? Vocês podem pegar no blog da escola de volta a cada aula dessa. A gente está fazendo hoje aqui um pequeno resumo, não é isso? Se possui forma ou volume, se são constantes ou variáveis. Ok? E depois, em seguida, ó, que sabemos quais são as mudanças de estado físico, nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos trabalhar cada caso aí de mudança de estado físico. Então, nós já sabemos, né, como se diz o nome de estado sólido para líquido, a fusão, líquido para vaporização, sólido diretamente para o gasoso, o retorno de gasoso para o líquido, condensação, e o retorno de líquido para sólido. Então, nós sabemos cada um caso desse e teremos que ter aquela ideia se o processo é endotérmico, ou seja, acontece absorvendo calor, ou se é exotérmico. Então, os processos que vão da esquerda para a direita, de sólido para gasoso, eles ocorrem absorvendo calor, logo são processos endotérmicos, de retorno são exotérmicos. Ok, então temos a sublimação e a ressublimação. Bom, em seguida, ó, ponto de fusão, ponto de ebulição, bastante importante para nós. O que é o ponto de fusão? Né? Temperatura em que deixa de ser estado sólido e passa a ser estado líquido. De ebulição, deixa de estado líquido e passa para o estado gasoso ou vapor. Então, tá lá, ó, ponto de fusão, ponto de ebulição. Temperatura em que a substância sofre fusão ou solidificação. Água, 0 grau. Ponto de ebulição, temperatura em que a substância sofre ebulição ou condensação. No caso da água, 100 graus Celsius. Verifique aqui abaixo, ó, que tudo isso vai depender de quem? Da pressão atmosférica que nós estamos, que é aquela pressão que os gases exercem sobre a superfície da Terra e da substância. Ok? Vamos lá. Para não termos dúvida, curva de aquecimento da água, né? É interessante que a gente tem que perceber o seguinte, olha, que a água, né, na hora que está em mudança de estado, no processo de fusão e de ebulição, o tempo passa, mas sua temperatura se mantém constante, pois todo o calor absorvido aqui serve apenas para mudança de estado. Lembre-se que aqui a gente está trabalhando com substância pura e não com mistura. Qual a diferença? Substância pura é uma substância só. Ela pode ser pura composta quando formada de 2 ou mais elementos químicos diferentes, ou pura simples quando é formada de um único tipo de elemento. Juntou duas substâncias, né, quer seja pura, simples e pura composta, você terá uma mistura. Essas propriedades de ponto de fusão e ebulição vão variar. Fizemos aqui, ó, a nossa definição, né, de matéria, né? Madeira, cadeira, fruta, pessoas ocupam lugar no espaço, tem massa, então são o quê? Denominados matéria. Em seguida, nós vimos o que é a densidade de uma matéria, é você dividir a massa dessa matéria pelo seu volume. Sempre o quê? Massa em grama e o volume em ml. Nós não vamos resolver questões nessa revisão. Há pouco eu tinha adiantado para vocês o que seriam substâncias puras e misturas. Observando o aspecto de um material, não podemos afirmar com certeza se é pura ou não. A água é uma substância pura? Bom, vai depender. Se a água é mineral, ela não é pura, ela é uma mistura, pois dentro dessa água está dissolvido sais minerais. A água é considerada pura somente moléculas de água quando essa água é destilada. Então, as substâncias puras possuem propriedades o quê? Fixas. Sua densidade, seu ponto de fusão e ebulição sempre será o mesmo, independente da quantidade. As misturas possuem propriedades o quê? Variáveis, vai mudar. Durante a fusão e a ebulição, uma substância pura possui temperatura constante. E a mistura? Variável.
Ok, então tá aí, olha. Dois tipos de mistura, olha, substância pura e mistura. Na substância pura, a fusão e a ebulição estão em patamares, na mistura, não. Existem dois tipos de mistura, bastante conhecidas. Eutética, que ela tem ponto de fusão que lembra uma substância pura, mas na ebulição uma mistura, e a zeotrópica, que é o contrário. Ela tem no ponto de fusão o aspecto de uma mistura e imita uma substância pura no ponto de ebulição. Ok? Quando nós vamos trabalhar com mistura, nós vamos levar em consideração dois tipos de misturas. Quais? Homogêneas e heterogêneas. Né? Já conhecemos bastante isso aí. Né, gente? Olha, o que vai acontecer? Em toda a extensão de uma mistura, as propriedades são iguais. Possui o quê? Uma única fase. Que mistura é essa? Homogênea. Os componentes da mistura estão presentes em qualquer parte da água. Né? Água e sal. Você não consegue ver nenhuma área que não tenha água e o sal. Logo, constitui uma única fase. Agora, olha esse aqui. Olha. As propriedades são diferentes ao longo da sua extensão, possui mais de que uma fase. Heterogênea. Bifásico, trifásico ou polifásico. Duas fases, três fases e mais de três fases. Ok? Essa é a nossa situação aí. Sistema, gente, é uma porção da matéria que foi tomada para ser analisada. Certo? Então, testar nossos conhecimentos é estudar mais um pouco. Olha, a maioria da matéria encontrada na natureza são na forma de misturas. E um grande desafio dos químicos é isolar seus componentes na forma pura. Essa separação necessita de processos que dependem de quê? Do tipo de mistura que queremos separar, do tempo que devemos utilizar para separar, das condições econômicas para separar. Então, aqui, gente, a gente vai falar sobre o quê? Sobre os métodos de separação de misturas. Primeiro, nós temos misturas homogêneas. Como separar os componentes de uma mistura homogênea? Mistura heterogênea, que métodos eu vou utilizar para separar essas misturas? Tá ok? Então, nós temos vários tipos. Olha, evaporação ou cristalização, retira apenas o sal da água do mar. Tá vendo? Olha? E assim nós vamos. Olha, destilação fracionada do petróleo. Certo? Para separar a água do óleo, devemos usar o quê? Decantação. Né? Quando quer separação mais rápida, devemos fazer o quê? Centrifugação. Esses métodos vocês devem pesquisar, dar uma olhadinha aí, tirar algumas dúvidas caso vocês precisem, mas vocês podem aprofundar bastante esse conhecimento lendo o material que está sempre, né, em professor Agamenon Roberto aí. Classificação dos fenômenos, né? Os fenômenos eles podem ser o quê? Químicos ou físicos. Os fenômenos químicos alteram a natureza da matéria, isso é, produz novas substâncias. Não tem como você retornar ao estado inicial. Os fenômenos físicos não alteram a natureza da matéria, isto é, não produzem novas substâncias. Então, a mudança de estado físico da água, de gelo para líquido, líquido para vapor, não altera a sua estrutura interna. Ok? Então, uma maneira assim de reconhecer a ocorrência de um fenômeno químico é a observação visual da alteração que ocorre no sistema. Mudanças de cor, liberação de um gás, formação de um sólido, aparecimento de chama luminosa. Então, pessoal, toda matéria é formada por quê? Por átomos. São as menores partículas, né? E aí, o surgimento do átomo, né, veio através de algumas teorias, como a teoria atômica de Dalton, que as substâncias toda substância é formada por átomos, e todos os átomos de um mesmo elemento são iguais em todas as características, e os átomos de elementos diferentes são diferentes em suas características. Essa foi a primeira teoria, né, de Dalton. Então, vamos seguir aqui. A teoria de Dalton, né, diz que substâncias simples são formadas por elementos iguais, mesmo elemento químico, que substâncias compostas formadas por elementos químicos diferentes. A teoria de Dalton, os átomos não são criados nem destruídos e são esferas rígidas indivisíveis. Nas reações químicas, os átomos se recombinam, mas o que você tem no início, você tem no final, a mesma quantidade. Atualmente são reconhecidos muito mais do que 100 elementos químicos.
Os elementos químicos possuem um símbolo, e esse símbolo tem a ver com o quê? Com o seu nome, às vezes, do próprio nome do elemento. Quando já existe a primeira letra, a segunda é minúscula, né? Olha, o flúor, F de flúor. Ferro também, só que como já tinha, olha, o F aqui para o flúor, pegou a segunda letra, ela é minúscula. E alguns vêm aí do seu nome, olha, do latim. Ok? As substâncias são representadas por fórmulas. Tá lá as fórmulas. Ok, gente? Tá aqui. Beleza. Equação química. O que é uma equação química? É a representação de uma reação química. Olha, a decomposição da água forma hidrogênio mais oxigênio. Quem é água? H2O. Hidrogênio, H2. E oxigênio, O2. Só que a quantidade de átomos no final tem que ser igual à quantidade de átomos no final e no inicial também são iguais. Então, houve a necessidade de quê? Do balanceamento, o reajuste com esses coeficientes, tornando a quantidade de átomos no início igual ao final. Balanceamento de equações. Modelo de Thomson, né? Conhecido como pudim de passas, né? O átomo é uma massa homogênea encrustada nele cargas elétricas negativas denominadas elétrons. A experiência, né, que esses componentes foram denominados de prótons. Observou-se experimentalmente de um feixe luminoso sentido oposto ao dos elétrons, concluiu que o componente desse feixe deveriam ter cargas o quê? Positivas. Então, nós já temos uma relação entre massas e elétrons aí presente. Para Rutherford, o átomo tinha duas regiões, o núcleo e a eletrosfera, né? Aí estão. A descoberta do nêutron, ele é através de James. Aí nós temos a informação sobre o resumo, como é que eles são, né? Massa relativa e carga relativa relacionada a prótons, nêutrons e elétrons. A massa do elétron é praticamente desprezível, porque ela é 1816 vezes menor que a de um próton. Veja esse exemplo aqui, ó. Prótons, nêutrons e elétrons. Eu tenho ali número de prótons, 2. Quem será o elemento? Eu vou na tabela periódica e vejo que quem tem 2 prótons unicamente é o hélio. Ou seja, a principal característica do átomo é a sua quantidade de prótons. Nós não temos elementos diferentes com a mesma quantidade. Os diferentes tipos de átomos, elementos químicos, são identificados pela quantidade de prótons que possui. Tá certo, gente? Essa quantidade de prótons recebe o nome de número atômico. Ou seja, o número atômico representado pela letra Z é a mesma coisa que o número P, número de prótons. Observe abaixo e compare o total de prótons e elétrons de cada elemento. Nesse caso, nós vamos verificar que nós teremos, olha, presença de isótopos, isóbaros, isótomos. Como os átomos são sistemas eletricamente neutros, o número de prótons é igual ao número de elétrons. A tabelinha que nós já conhecemos. A massa relacionada ao quê? A massa de um átomo está concentrada no seu núcleo. É a soma dos prótons mais os nêutrons. Ok, gente? Então, tá ali, ó. Fácil, fácil. Tá vendo? Íons, átomos que podem perder ou ganhar elétrons. Aí eu tenho, ó, uma quantidade maior de prótons do que de elétrons. É exatamente isso que aconteceu. Então, o que aconteceu? Ele perdeu elétrons. Se ele perder elétrons, ele vira um íon de carga positiva chamado cátion. Tá aí, ó. Agora, olha o outro, ó. Oxigênio é um ânion. Por quê? Porque ele é um íon de carga negativa, ganhou elétrons, transformou-se em ânion. Ok? Se átomos possuem o mesmo número de massa, eles são isóbaros. Se átomos possuem o mesmo número de nêutrons, eles são isótonos. Se átomos iguais possuem o mesmo número de prótons
diferente do número de massa, eles são conhecidos como isóbaros. Os elétrons estão, ó, divididos entre camadas eletrônicas. Quantas camadas são? 7. Do centro do núcleo para fora, em K, L, M, N, O, P, Q, com essas quantidades aí que são as máximas de elétrons por carga. Ok? Então, ó, lá nós temos, ó, a distribuição dos seus elétrons. Como é que eu uso? O número atômico, que é a mesma coisa que o número de elétrons em um átomo eletricamente neutro, está distribuindo e verifico. A primeira camada K com 2, a outra com L. A M pegaria 18, mas como eu já usei 10, só sobrou 6 para a última. Distribuição em camadas eletrônicas. Essa distribuição pode ser em subníveis utilizando o diagrama de Linus-Pauling, ok? Em cada S daqui é 2, 6, 10, não é assim? E 14, como está aqui, ó. Então, eu posso fazer essa distribuição também em subníveis de energia utilizando o diagrama de Linus-Pauling.